Então, aqui, ó, dando sequência, todo mundo entendeu o que foi feito aqui, por que que a gente igualou essas duas situações, as situações da subida com a situação da descida? Ou alguém ficou na dúvida do que foi feito aqui? Não entendo nada disso. Oi. Então, aqui, ó, por que, gente, que a gente igualou as duas funções? Aqui tá força igual a normal menos peso, e na descida tá É força Jade. Já é. menos É normal. Michelle. Já é, Heitor. Então, a primeira questão que a gente tem que analisar é o porquê que isso aqui está acontecendo. Beleza? Por que que aconteceu? Porque as forças são iguais, então eu posso substituir, eu posso igualar. Então, o que aconteceu na subida aconteceu na descida. 720 menos 60G é igual a 60G menos 456. Partindo desse pressuposto, como a gente quer descobrir o G, a gente pode isolar o que tem G e o que não tem incógnita, a gente joga para o outro lado. Então, ficaria aqui, né, jogando esse 60 para lá, 720, esse 456 está menos, ele é jogado para o lado de cá mais. 720 mais 456 vai ser igual a 60G mais 60G. Ok? Então, partindo desse pressuposto aí, a gente vai ter 120G é igual a... Quanto que dá isso aqui? 9,8. Quanto? Ah, você já fez direto? 1176. Quanto? Já. Não entendi. G vai dar 9,8. Ah, pode fazer direto então, né? Porque aqui ficaria 60G mais 60G, 120G igual a 1176 dividido por 120, nós teríamos uma gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a primeira parte do exercício já está feita. Está pedindo a aceleração da gravidade e a aceleração A. Ah, mas você falou que a gente não tinha garantia de que a pessoa e o elevador estavam na Terra. É bem provável que seja, mas poderia, em tese de valor de exercício fictício, falar, por exemplo, que estaria na Lua. Então, a gravidade ela estaria próxima a 2 aqui. Ok? Então, partindo desse pressuposto, já achamos a aceleração da gravidade. Agora, basta a gente achar a aceleração A. Aí a gente pode substituir ou na subida ou na descida. O valor que eu achar na subida, obrigatoriamente, eu tenho que achar o mesmo valor de aceleração na descida. Porque o elevador ele não sobe com aceleração maior e desce com uma menor, não. Ele sobe com uma aceleração e desce com essa mesma aceleração. Então, vamos substituir primeiro aqui, ó, na subida. A gente copia isso daqui. Então, ó, a gente vai ter que 60A igual a 720 menos 60G. E como é que a gente vai desenvolver isso daqui? 60 que multiplica A, então fica 60A. 60A vai ser igual. Vai ser igual. Tem que multiplicação. 60A vai ser igual 720 menos 60 que multiplica 9,8, que é a gravidade que a gente acabou de achar aqui. Então, resolvendo isso daí, vai ficar... Quanto que dá o resultado final aí? A aceleração, ela vai ser igual a... Alguém já fez? Quanto vai dar a aceleração? 2,2. 2,2, o quê? Metros por segundo ao quadrado. Então, já achamos o valor da aceleração. Lembra que eu falei com vocês que o valor que eu acho na subida tem que ser o mesmo valor da descida. Aqui eu vou fazer só para a gente tirar a prova, tá? Vamos recopiar isso daqui. E sem sombra de dúvida, o valor da aceleração tem que ser o mesmo, tá? Então vai ficar 60 que multiplica A vai ser igual
60, que multiplica 9,8 menos 456. Sem medo de ser feliz, eu já sei, né? Vocês podem até conferir aí, mas eu tenho certeza que a aceleração ela vai ser 2,2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida com relação a esse exercício? Alguma dúvida? Observação a se fazer? Ah, não entendi nada. A gente pode voltar também. Pode pular ou vocês querem que a gente continue? Pode? Então vamos lá. Exercício 4. No esquema representado na figura, os fios, a polia e o dinamômetro são considerados ideais. Não há forças de atrito. As massas dos corpos A e B valem respectivamente 15 kg e 5 kg. Adote a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine a intensidade da aceleração dos corpos e, na letra B, a indicação do dinamômetro. Ok? Então, nós temos duas situações aqui agora. Vocês querem que a gente já faça direto ou vocês querem brincar de tentar fazer aí também? Ou já pode fazer? Pode, né? Então, aqui, ó. Primeira coisa que a gente precisa saber é coletar os dados, né? Que o próprio exercício falou. Informações relevantes. Mandou desconsiderar o atrito. É óbvio que sempre existe atrito, mas está mandando desconsiderar. Então, a gente tem que a massa de A, ela vale 15 quilogramas e que a massa de B, ela vale 5 quilogramas. E mandou considerar também que a gravidade, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Pede a aceleração dos corpos e a indicação do dinamômetro. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, diferente dos exercícios anteriores que a gente tinha feito, quando a gente tinha uma única força ou mais de uma força atuando sobre um único bloco, aqui a gente tem dois blocos que estão munidos de um determinado fio, né, suspenso por esse fio, e eles estão o corpo A está em apoio e o B não. Então, a primeira ideia que a gente precisa é entender que o que ocorre com o bloco A e o que ocorre com o bloco B. Ok? Então, a primeira coisa, nós temos que analisar quais as forças atuam em A e quais forças atuam em B. Olhando pelo desenho, quais são as forças que estão atuando em A? E para onde que elas se orientam? Peso, Ok. normal, tensão. Isso. Trabalho. Tensão ou tração. E Tá? tração, não? Na B é tração? Hã? Não entendi. Na B é tração? Isso. É porque a Ana falou tensão, mas recebe o mesmo nome. É tensão ou tração. Tá correto. Então, são essas forças que estão atuando. Então, no corpo A, ó, tá atuando a reação normal do peso. A reação normal, que não tá ficando... Tá bom. Tem a ação do peso. Ué, o trem tá dando 40 minutos, eu abro... Ah, tá, continua mesmo. O peso tá aqui para baixo. A normal tá vertical para cima. E qual a outra força? A tração. Onde que tá a tração aqui? Onde que tá a tração? Onde está a tração? Aqui para trás, aqui para frente. Então, a tração,
ela está horizontalmente para frente. Por quê? É notório para a gente pelo desenho aqui, ó, que a tração está indo de trás para frente em sentido AB. Ok, então partindo desse pressuposto, aí a gente já sabe quais as forças que estão atuando no corpo A. E qual força que está atuando no corpo B? Quais são as forças que estão atuando em B? Tração, Ok. O que mais? peso, Peso e... Acabou? Tem mais? Normal. Não. Aqui tem normal, ó. Aqui não tem. Por que que aqui tem? Não. Aqui tem Ah, ele não tá na superfície. isso e aqui não. Aqui ele tá o pendurado. normal é só quando tá em cima de uma superfície? Sim, sim. Para existir normal tem que ter uma superfície de apoio. Por exemplo, aqui não tem. Aqui tem a tração, que está puxando vertical para cima, e o peso está puxando vertical para baixo. Então nós temos o peso para baixo e a tração vertical para cima. Então esse aqui é o bloquinho A. E esse daqui é o bloquinho B. Então, analisando isso daí, partindo desse pressuposto, agora é possível de fazer. Primeira coisa que a gente precisa entender, qual que é a função da normal e no peso no bloquinho A? Tem alguma finalidade aqui? Ou a gente vai ter que colocar ela na questão? Então, nesse caso aqui, ó, peso e normal servem para uma anular a outra, correto? Correto ou errado? Não, você falou que forças não se anulam. Exatamente. Então, perfeito. É extremamente errado. A finalidade aqui não é que uma anule a outra, é que a resultante entre as duas seja nula. Isto é, para manter o corpo A em equilíbrio, sempre deslizando na superfície. Exatamente. Então, para o corpo A, nós vamos ter uma seguinte situação. Corpo A é somente uma força atuando. Quem é essa força? A força de tração. Correto? E como é que calcula força independente de que tipo de força que é? É o produto da massa pela aceleração. Já o bloquinho B, quais são as forças que estão atuando sobre ele? Tração e peso. Mas quem é maior? A tração, que está vertical para cima, ou o peso que está vertical para baixo? Tração, A tração? Aí vamos voltar no desenho original. Se a tração fosse maior do que o peso, ao invés do bloquinho A ser puxado e o B descido, o que teria que acontecer? O bloquinho A mas, teria que puxar o bloquinho B, mas não tem uma outra força aqui puxando em A, então isso não seria possível. Mas, mas a tração não sustenta o peso, não? oi? A tração não sustenta o peso, não? Sim, mas aqui, ó, à medida com que A vai escorregando para frente, o que vai acontecendo com B? Vai para baixo. Então, vai descendo. Então, por que está descendo? Porque o peso é maior do que a tração. Se ele ficasse intacto, a gente poderia garantir que peso e tração seriam iguais. Se ele subisse e fosse para o sentido de A, a gente poderia falar que a tração é maior do que o peso. Mas o que está acontecendo é o contrário, porque não tem uma força sustentando o A aqui não. Então, à medida com que a tração está puxando o A para frente, o peso está puxando o A e o B para baixo. Então, nessa situação, o peso é maior do que a tração. Confere? Sim. Sim? Então vai ficar peso menos tração, que é a força resultante, igual a massa vezes a aceleração. A gente fazendo o sistema, né? O nosso sisteminha aqui. Fazendo o nosso sistema, a gente vai ter o quê? Primeiro o de B e o de A, né? Então ficaria, vamos para o B primeiro, peso menos tração é igual a massa vezes aceleração. Já o de A vai ser somente quem? Tração igual a massa vezes aceleração. Nesse caso aqui, ó, o que aconteceu? Como a gente tem um sisteminha, esse aqui é o nosso sistema, correto?
O que está acontecendo com essa tração aqui? Aqui em cima ela está negativa, aqui ela está positiva. Não é que ela está negativa, ela está subtraindo e que ela está somando. Então, o que a gente pode fazer? Pode cortar essa tração aqui e pode cortar com essa tração aqui de baixo, porque uma está somando e a outra está subtraindo. Sobrou o que para a gente? Sobrou somente peso. Mas quem que é peso? É massa vezes aceleração gravitacional, que é igual a... Aí nós vamos ter duas massas diferentes. Por quê? Para o bloquinho B, a massa é de B. Para o bloquinho A, a massa é de A. Então, vai ser a soma dos dois, das duas massas. Então, massa vezes aceleração da gravidade, que no caso é o peso que sobrou, é igual, entre parênteses, a massa de B mais a massa de A, vezes a aceleração. Porque a aceleração com que o A está escorregando para frente é a mesma com que o B está escorregando para baixo. Então, a aceleração é a mesma. Então, a gente vai ter aqui, então, ó, o valor da massa foi dado, não foi? Ou não? Foi dado o valor da massa de A e da massa de B. Então, vamos lá. Deixa eu só ler o exercício de novo. Ok. A primeira coisa que a gente precisa saber aqui, então, é que essa massa que está atuando aqui é a massa de B. Por quê? O peso, ele só existe, o único peso que sobrou, ele está existindo só no corpo B e não no corpo A. No corpo A, ela entrou em equilíbrio com a normal. Então, vai ser a massa de B vezes a gravidade igual a massa de B mais a massa de A vezes a aceleração. Então, partindo desse pressuposto, a massa de B, não está aqui mais, mas eu acho que ela vale 5. 5, que multiplica, mandou considerar a gravidade 10, igual a somatório das duas massas, a massa de B 5, mais a massa de A 15, vezes a aceleração, que é o que a gente está almejando procurar. Então, vai ficar 50 é igual a 20, que multiplica A. Então, A vai ser igual a... Por que você colocou massa de B vezes a gravidade no começo? Aqui, ó, pode só voltar aqui de novo. Aqui, não pode ser isso aqui mesmo. Aqui tinha peso e tinha normal em A, correto? Só que, como as duas forças, nesse caso, são iguais, o resultante delas é nulo, então a normal é igual ao peso, a gente não usou o peso de A, porque esse peso de A aqui servia para mantê-lo em equilíbrio pelo valor da sua normal. Então, só passou a existir peso em B. Por isso que a gente só usou a massa de B e não a massa de A. Sacou? Ou não? Só porque estava manter A em equilíbrio? Isso, porque o A estava em equilíbrio. A força peso era igual à força normal. Aí, nesse caso, como o A estava em equilíbrio, a gente só está analisando somente o peso que sobrou em B. Então, aqui, ó, é peso de B menos tração de B e aqui embaixo, tração de A. Ué, mas você pode cortar a tração de A com a tração de B? Posso. Por que que eu posso? Porque é a mesma corda. Então, a mesma tração que está atuando no corpo A é a mesma tração que está atuando no corpo B. Sacou? Sim. Quanto que dá isso aqui, então? 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa daqui é a primeira resposta, né? No caso, a letra A. Aí ele pede depois para a gente calcular a letra B. O que que pedia na B? É a indicação